perguntam quando é a primeira vez que eu tive um contato com a política. Eu nasci no ambiente da política, né? Tem uma história que minha mãe conta. Quando minha irmã mais velha nasceu e fez uma lembrancinha, minha mãe e meu pai fizeram uma lembrancinha na maternidade para dar a quem fosse visitar. Era um bilhetinho que dizia, era na véspera da eleição do meu pai candidato a prefeito. Por sinal, foi a única eleição que ele perdeu. E dizia, eu vim para lembrar, vote em papai, era a mensagem. Então, a gente já nasceu no ambiente da política, então é algo natural. Então, eu te pergunto agora diretamente, você pensou alguma vez em ser outra coisa? Eu sei que você tem outra formação, mas isso é porque você não aprende política na universidade, eu não sei, estudando política, teoricamente falando, né? Mas você pensou em ser outra coisa que não político? Eu sempre gostei muito de engenharia. Eu me formei, sou engenheiro civil, sempre gostei muito de engenharia, gostei muito de obra, e sempre fui muito curioso. Eu acho que a curiosidade é uma característica que ajuda na vida profissional e muito na política também, quando você tem curiosidade. E eu puxava na engenharia, eu sempre gostei desde pequeno. Eu com 6, 7 anos de idade perguntava, você quer ser o quê? Eu queria ser engenheiro. Me formei em engenharia e eu achava que enquanto meu pai estivesse vivo, eu não disputaria mandato no primeiro momento. Você tinha pensado isso? Enquanto meu pai for vivo, não... Eu cheguei até essa conversa com ele. Tá. Com que idade? Eu tinha... 2013, eu tinha 20 anos. Tá. Ele achava que eu poderia disputar uma eleição de deputado. Eu achava que naquele momento não era o melhor momento, eu não queria disputar. Eu queria me formar primeiro, antes de disputar uma eleição. E aí ele pegou e disse, mas você sabe que você não vai poder disputar mais na frente, né? Eu disse, por quê? Aí ele disse, porque você é presidente do Brasil. E depois de presidente eu vou ser reeleito, então você vai passar 12 anos sem poder disputar a eleição, porque um parente de primeiro grau não pode disputar na esfera que o chefe do executivo governa, né? E aí eu disse, não sabia disso. Ele disse, mas é assim, não pode. Aí eu disse, enquanto você tiver, eu não preciso disputar, nem vou disputar. Então... Quando aconteceu a tragédia de 2014, você falou... Agora serei. Em 2014, ainda logo depois do falecimento dele, teve um movimento de tentar... Algumas pessoas tentaram me convencer a ser candidato em 2014, porque ainda poderia mudar. Eu não tinha participado da convenção, mas algum candidato poderia desistir e eu poderia assumir a vaga desse candidato para deputado. Mas eu nem cogitei fazer isso. Disse que o meu combinado com meu pai era me formar primeiro. Aí me formei isso foi em 2014. Em 2018 eu fui candidato a deputado federal e tive a maior votação da história de Pernambuco, foram 460 mil votos. Na época eu fui o 5º absoluto do Brasil, os 4 primeiros foram de São Paulo. E teve uma votação de fato muito grande, né, lá no estado, espalhada pelo estado inteiro. Fui majoritário das 12, eu acho que de 7 ou 8 regiões do estado. E 2 anos depois disputei a eleição para a Prefeitura do Recife. Então, nem cogitei disputar em 14, mas em 2018 eu sentia que carregava essa responsabilidade e, de fato, foi a eleição que eu mais gostei de disputar. Assim, o processo eleitoral foi muito gratificante, emocionante, teve muita relação com a minha história, né? Onde eu o estado inteiro, então foi muito forte. O Reinaldo disse que não tem faculdade de política, mas eu brinco com o Reinaldo, com os meus amigos políticos nordestinos, que os nordestinos, quando são crianças, chegam pro pai e falam, papai, vamos brincar de bolinha de gude? O pai fala, deixa de bestagem, menino, vamos brincar de política. Não há competição para os políticos nordestinos, tem uma qualidade, capacidade, jeito para política inigualável no Nordeste. Tem grandes quadros vindos do Nordeste. Mas você vem de uma família particularmente ungida pela política, né? Miguel Arraes, Ana Arraes, Eduardo Campos. Gente, eu fico imaginando como é que era você pequeno com essa gente toda em casa. Quais são as suas primeiras memórias de política, de disputa de eleição, de ansiedade se ganha ou se perde? Conta um pouco pra gente como é que foi a tua infância no entorno dessas pessoas, dessas figuras importantes e, ao mesmo tempo, como você se vê olhando para eles do lugar onde você está. Eu tenho algumas memórias, quando fechando assim o olho para lembrar, eu lembro, possivelmente era a inauguração do comitê de Arraes de 98, candidato à reeleição ao governo do estado. Eu tinha 5 anos de idade.
Então eu tenho uma lembrança de indo com a família no final de semana para um evento onde foi o comitê dele. Lembro da campanha de 2002, muito do meu pai, que ele foi candidato a deputado, eu tinha 9 anos. Isso em ambiente eleitoral, né? E depois de 10 anos de idade para frente, eu já tenho muita memória de muitos momentos que eu participei. E tinha uma coisa, assim, engraçada, eu fico olhando hoje. Meu pai ele teve uma vida muito intensa, de família e trabalho. E ele era daquelas pessoas que levavam o trabalho para casa. Então, ele chegava à noite, ia fazer uma reunião, um jantar, ele levava para casa aquela conversa da política, a análise da política, a construção com outros partidos. E ele fazia literalmente no terraço de casa. E ele não impedia que os filhos participassem. Então, imagina um menino de 10, 12 anos, 15 anos, quisesse sentar lá e ficar olhando. Podia se meter na conversa? Ficava olhando muitas vezes e prestando atenção, ouvindo. Às vezes dava um pitaco, uma ideia. E tem vários amigos dele da época que contam. Que diziam assim, eu lembro quando você era novinho lá, que se meteu no meio de uma conversa. Então, eu fico olhando que isso, de fato, é um privilégio muito grande, né? Você se formar ali enquanto criança, jovem, depois adulto, vivendo esse ambiente com naturalidade, literalmente dentro de casa, você tem a oportunidade de construir uma proximidade grande. Teve um ano, meu pai era governador, o Lula era presidente no segundo mandato, ele foi perto de 10 vezes a Pernambuco. Dessas 10 vezes, eu acho que umas 5 ou 6 vezes, ele jantou na minha casa lá. E em todas eu estava lá acompanhando uma conversa de um presidente da República com um governador do estado, eu com 16, 17 anos de idade, metido lá, sentado no meio da conversa e ouvindo a conversa. Então, é claro que isso lhe dá uma oportunidade de conhecimento prático da coisa grande, né? E eu gosto disso. Mas, assim, mais uma vez, eu acho que não adianta você ser filho de... pode ser um orgulho ou não você ser filho de alguém, independente da profissão, mas você tem que ter natureza e vocação para a coisa. Então, não é porque você é filho de um grande músico que você será um grande músico. Agora, eu acho que a chance de você ser um grande músico é muito maior. Porque você certamente, bebê, viu seu pai, sua mãe tocando aquilo, você teve curiosidade, teve um bom professor. Eu te diria, tendo talento, pelo menos você tem a chance de aprender a técnica com muito mais facilidade. Exatamente. Então, eu vejo com naturalidade. Agora, a partir do momento que, no meu caso, passei a primeira eleição, depois de legislativo, depois a primeira do executivo. Você assume uma cidade, você é prefeito de uma cidade, pouco importa quem é seu pai, quem é sua mãe. Se você não entregar... o cidadão quer que você entregue, que você faça acontecer. Então, eu acho que principalmente a partir da primeira eleição de prefeito é quando eu tive a oportunidade de mostrar mais o trabalho e de passar a ser reconhecido também pelo que eu faço. Mas tem uma coisa rara aí, se me permite aqui um voo sociológico, e se lembrar de outros, precisamos falar. O familismo é uma tradição forte na política nordestina. Isso é inequívoco. Poderia lembrar muitos casos aqui. Mas eu não me lembro, a não ser o seu, e aí não estou falando que é familismo necessariamente, mas eu não me lembro de nenhuma família progressista, na origem, gerar políticos progressistas. O Miguel Arraes estava comprometido com o progressismo. Talvez os Gomes. Não, originalmente não. Originalmente era Arena. Era Arena, né? Originalmente era Arena. Você está falando da família Gomes, Ciro Gomes? Ciro Gomes? Não, era Arena. Era Arena. Era Arena. Depois é que tá. O Arraes era comprometido com o progressismo, a Ana comprometida com o progressismo, seu pai comprometido com o progressismo e você também. Então a gente tem, sem dúvida nenhuma, uma família de políticos, mas não é uma família de políticos que, de algum modo... lustra as tradições mais tanto reacionárias ou conservadoras do Brasil. E isso realmente é único, que eu me lembre. Pelo menos não me ocorre nenhuma outra. Né? A relação com a Arraes, você chegou a ter, era uma pessoa fácil com criança, era difícil? Não parecia fácil, para falar a verdade. Não, ele me parecia quase um hierarca. Não, eu cheguei a ter a relação com ele, mas era uma relação, quando ele faleceu, eu tinha 11 para 12 anos. Então, era uma relação muito mais de um neto para um avô, né? Ele era meu bisavô. Bisavô. Mas meu pai tinha uma relação quase de filho, né? Porque, inclusive, meu pai é mais velho do que um tio dele. Então, ele tinha a idade próxima... Você falando do Miguel Arraes?
Não, do Pedro Arraes, que é o mais novo. Então, meu pai tinha um convívio, tanto pela profissão quanto pela idade, quase como de filho dele. E a gente tinha uma relação de convivência também por conta do meu pai. Mas eu tive uma convivência enquanto neto. Eu não vivi profissionalmente com 11, 12 anos de idade com ele. E aí eu tenho muitas lembranças disso. Mas eu lembro, por exemplo, quando uma irmã dele foi completar 80 anos e ela até hoje mora no Crato, e ele queria que a gente fosse para os 80 anos dela. E minha mãe estava grávida, ela não poderia ir. E aí ele ligou para meu pai para pedir para a gente ir. Aí meu pai disse, ligue para dona Renata, peça a ela. E aí ele ligou para minha mãe e minha mãe autorizou a gente viajar. Foi a primeira viagem que eu fiz sem meus pais. A gente viajou com ele, com minha bisavó Madalena, para ir pro Crato, ele levando pra gente conhecer a terra dele, que ele é cearense, né? Meu pai dizia que os 2 maiores pernambucanos eram cearenses, que eram Miguel Arraes e Dom Helder. Então, toda vez que eu chego no Ceará, eu solto logo essa para quebrar a rivalidade, né? Mas aí ele tinha Ele tinha um grande pernambucano que era paraibano. Que era o Ariano Suassuna, que foi secretário de governo do seu pai. Ele é meu tio-avô, Ariano. De sangue Ele é mesmo? casado com a irmã do meu avô, por parte de mãe. Olha só, eu não sei, isso eu não tinha. E você sabe que morava na mesma rua. Ariano, na rua de Chacon, na zona norte do Recife. Ariano numa casa, Arraes na casa da frente e meu pai na casa do lado. Que bela rua. Então, ele conviveu enquanto criança. Caramba, que vontade de alugar um quartinho ali perto. Ele conviveu e o pai do meu pai, Massimiliano Campos, meu avô, era poeta também. Então, ele conviveu na frente de Ariano e ao lado de Arraes, né? Cresceu com esse ambiente. Tá. Agora, João, nós estamos chamando o prefeito de você e tal. Eu estou conhecendo. O senhor está no céu, né? É a né? primeira vez que eu estou falando com o prefeito. Pessoalmente e tal. Aliás, nem por telefone a gente tinha falado. Mas o menino é muito novo, não vou chamar de senhor, né? Mas ele certamente tem um futuro gigantesco pela frente. O fato de você conviver, e você mesmo disse, com políticos, não quer dizer que você ganhe habilidade política por osmose, né? Estou aqui perto, estou ganhando habilidade política. Não se ganha habilidade política assim. E até onde sei, conversando com pessoas ali de Pernambuco, de Recife, você é um bom leitor do jogo político. E pode ser muito duro se preciso. É verdade isso? As duas coisas? Eu acho que, primeiro, você ser duro não significa você ser arrogante, você ser intransigente. E aí tem um lado muito que eu herdei da minha mãe. Quando você tem convicção das coisas, você escuta, formula e pensa ali, você tem que ter clareza e dizer o que quer, o que pensa. Então, eu me considero uma pessoa generosa, mas uma pessoa que sabe ser dura na hora certa. E na política isso é preciso, né? Você precisa afirmar, você precisa muitas vezes se impor, você precisa colocar de forma mais altiva aquilo, até para você ser levado a sério em determinadas circunstâncias. E você precisa fazer leitura do cenário. Eu digo sempre que você não tem como acertar um prognóstico se você não tiver um diagnóstico correto. E grande parte dos erros que se cometem numa caminhada eleitoral, principalmente, não basta só você acertar. Você pode fazer o dever de casa todo certo, mas se seu adversário tiver em vantagem e fizer também um caminho bem feito e correto, ele ganha de você, mesmo você tendo acertado tudo. O que é que isso significa? Que vale muito os erros que os outros cometem. Então, para você cometer menos erros, você precisa ter uma avaliação muito crítica das coisas. E, inclusive, é uma frase muito usada de Arraes, que ele dizia que quem escuta erra menos, né? Então, quem escuta o povo erra muito menos. Ele não está dizendo que ninguém erra, as pessoas erram, mas erra menos. E acho que hoje falta... Um parênteses, não perco o fio. Ele tinha a fama de, muitas vezes, as pessoas ficarem falando, e ele não falar nada, mesmo na conversa pessoal. Ele era... Ficar ouvindo... Tem duas coisas, né? E quando o cara errava, era um constrangimento puro, porque o sujeito ia começando a errar e se perder, e aí ficava... Tinha duas coisas, que uma, ele escutava, ficava muito calado,
E a outra coisa é que ele tinha uma dicção diferente, né? Isso, E que as pessoas... era difícil entender, mas toda vez que ele queria se fazer entender... Ele se fazia entender. Ele ficava muito claro ali o que é que ele tinha dito, né? Mas eu acho que é um erro, inclusive, que o nosso campo político tem cometido, de não fazer a leitura correta das coisas, de não parar desde uma autocrítica, desde uma avaliação, ou você menosprezar. Então, por exemplo, você olha... o combate digital que a direita tem não só aqui, mas no mundo inteiro. Durante muito tempo isso foi negado, de que não se tem força, não se é assim, o impacto disso é diminuto na eleição majoritária, porque tem televisão, porque tem outro tipo de repercussão. E você precisa ter a compreensão de que essas coisas existem. Você pode até não concordar com elas, você pode até achar que elas são utilizadas de forma equivocada, que elas são... tem um aparato ali não legal sendo utilizado, mas se aquilo existe, você tem que ter uma leitura de que aquilo existe e como é que você combate para você ganhar uma disputa num campo onde essa arma passa a valer, né? Então, essa capacidade de leitura, eu acho que é uma das coisas mais difíceis da política de hoje. E acredito que não só a esquerda, o campo progressista, mas você tem um status quo da política fazendo a leitura errada. Recentemente, o presidente Lula reclamou, disse as pessoas ficam muito no celular, chegou a citar nomes de políticos, ficam muito no celular. A Janja deu uma entrevista dizendo, o meu marido ainda é analógico, não é digital. Eu não estou achando que você está fazendo uma crítica necessariamente ao governo Lula, mas a esquerda ainda é muito analógica no geral? Veja, não diria que é analógica. Agora você tem um fenômeno de informação e desinformação, ele tem muito mais força na direita, não é um único fator, acho que tem alguns fatores. Um dos fatores é você não ter um compromisso exato com o técnico, com o científico, ou com o concreto, com o verdadeiro. Então é muito mais rápido. A desinformação ela é muito mais rápida do que a informação com fonte, com evidência. Imagina, você é jornalista, você vai soltar algo, você tem que apurar, né? Então você tem que dar o direito ao contrário. Antigamente era assim, hoje em dia... Sim, é isso. Você tem que apurar, você tem que ligar, você tem que esperar uma nota. Alfredo, você bota um deadline de resposta para poder formular, você passa por uma editoria, você discute aquilo numa mesa. Isso leva quanto tempo? Aí hoje em dia não. Eu acho que é isso, pronto. Botei em 15 segundos eu faço ali 2 linhas e dou enter, tá publicado na rede social. João, não quero te decepcionar em relação à imprensa, mas eu vivi essa imprensa ainda. Junta, senta, conversa, isso, não sei o quê. Hoje em dia, infelizmente, é raro, inclusive na imprensa. Não, é isso. Então você tem um tempo de transição, de transformação. Isso implica... E o fato da transição e você estar num tempo transformado, ele é muito mais desafiador. Por quê? Porque você ainda convive com mundos diversos, né? Então você tem do campo tradicional da imprensa a rede social desenfreada e que essas duas coexistem. Então é um momento que não é um privilégio do Brasil esse desafio e também não é um privilégio da esquerda. Você pega o próprio status quo do centro, ou do centrão, é muitas vezes dissociado do que a população espera. Então, muitas pautas corporativistas, enfim, ou pautas que não são... não tem apelo popular, não tem uma compreensão na ponta. Então, não é algo apenas ideológico, de campo ideológico, mas é algo de desconexão com o sentimento da rua mesmo. Então, por isso que isso é muito grave, porque a qualquer momento você tem E normalmente, isso é muito grave porque vem pelo oportunismo, né? Então, quem coloca o anti-establishment, quem enfrenta isso, normalmente é um grande oportunista que faz a leitura correta, que tem problema e apresenta uma solução mirabolante, né? Solução simples e errada para problema difícil, mas de qualquer modo ele... É isso. Talvez seja um problema da democracia. Um dos problemas. Um dos exemplos mais grotescos, talvez, para você explicar isso, é como se você diagnostica que uma casa está com uma infestação de rato, certo? Tem um problema, cheio de rato na casa. Aí você decide, não, eu vou resolver o problema, eu toco fogo na casa. É isso. Não, vai acabar com o rato, mas acaba com a casa, com tudo dentro, né? Então, essas soluções aí, normalmente de viés autoritário, é um pouco disso, né? Você identifica um problema e você sai querendo... nesse caso, a casa seria um ambiente democrático.